Bom dia. Já estava me perguntando onde está a Bárbara, que disse que enquanto estaria em Brasília, viria o cafezinho. Bom dia, pessoal. Sempre uma alegria ter o nosso Léo Massona de volta aqui, não é, gente? A PG tentando segurar ele de todo jeito, quase prendemos o Léo Massona dentro do quarto dele, né, Léo? Deu um probleminha na porta, Léo. Bem-vindo de volta, viu, Léo? Foi tudo bem na viagem, Léo? Tranquilo? Família, tá todo mundo bem? Ah, que bom, que bom. Muito bom ter o senhor de volta aqui. Temos Léo Massona de volta da Índia. Temos um novo ciclo se iniciando aí, né? Um anúncio muito especial que foi feito aí. Semana que vem a gente vai ter um almoço junino, é, que é uma ideia de cada vez mais agregar a sanga, trazer as pessoas mais para o KPG, a, de certa forma colaborar com a sustentabilidade financeira também do KPG. A gente não pode esquecer essa dimensão que é da. Lama, desculpe, fechou o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim, obrigado. Você estava me ouvindo antes ou não? Tava sim, Lama, tava sim. Entendi. Olha, alguém não quer que eu fale aqui. Do mesmo jeito que caiu a maçã ali, o áudio fechou do jeito aqui, mas temos que falar que é importante as pessoas estarem aqui no KPG. A gente sabe da importância, o Charles aí sempre coordenando o trabalho online aqui para as pessoas de vários lugares diferentes poderem acompanhar os ensinamentos, mas é importante as pessoas estarem aqui também no KPG. Isso traz um senso de coletivo, de grupo, né? Então, essa ação de com uma certa frequência a gente ter atividades de confraternização aqui é para trazer as pessoas para o KPG, a criar esse senso de coletivo, de sanga, e também, como eu estava dizendo, trazer condições financeiras para que a gente possa sustentar essa atividade, para que esse estudo do Dharma, a prática do Dharma coletivo, que pessoas. Eu estava na Índia, tinha uma pessoa que mora na França, é portuguesa, que acompanha os nossos ensinamentos, a Bia está sempre acompanhando, gente do Brasil, mas de fora acompanha. Para que isso seja possível, é preciso criar as condições materiais para isso. E as pessoas, às vezes, não sabem, mas o KPG passa, às vezes, por situações apertadas para sustentar essa atividade. Então, esse almoço que vai ser no próximo domingo é, tem essas finalidades, né? Trazer as pessoas para o KPG, criar as condições financeiras, materiais, melhor dizendo, para que a gente possa sustentar essa atividade do Dharma aqui. E também, nessa ocasião, a gente deve anunciar formalmente esse novo ciclo de preparação para um novo retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias aqui no Brasil. Isso foi conversado com Kalu Rinpoche na Índia, ah, e ele viu ele sinalizou, viu de uma maneira positiva essa essa possibilidade no Brasil, disse que é importante,
que as pessoas tenham as condições para se fazer uma prática num contexto de retiro, que é pensado e estruturado para que as pessoas possam praticar. Ah, e ele orientou para que fizéssemos como foi feito no retiro que foi realizado em 2010, e que formaram alguns lamas aqui do KPG, e que o Lama Dorje também que está fora, a Lama Droma, enfim, de certa forma foi a experiência de 2010, que teve o Lama Sonan e o Lama Trilê como mestres, ah, e de toda a comunidade que tornou isso possível. E o Rinpoche disse: façam como vocês fizeram em 2010, é importante, sim, façam. E deu algumas orientações, algumas instruções mais específicas que ao longo do tempo a gente pode depois detalhar mais, mas a ideia é que não seja algo atropelado. A gente tem alguns anos para fazer essa preparação, e a gente vai seguir a orientação dos lamas, tentar o máximo possível estar em contato com o Rinpoche, e fazer da forma séria e responsável como foi feita toda a atividade desse centro desde 1980. Esse é um centro sério, um centro responsável. Os lamas que sempre tiveram aqui cuidaram da prática do Dharma como ela deve ser feita. E num contato simples e direto com o Rinpoche, ele simplesmente disse: façam como vocês têm feito, o que é um sinal de muito respeito pela atividade que tem sido feita aqui. A gente tem que honrar isso e honrar essa linhagem da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai dar umas instruções, as pessoas que tiverem interessadas em se preparar, elas vão poder se apresentar. É preciso criar as condições financeiras para manter o centro de retiro, reformá-lo, receber as pessoas com conforto. Vai ter uma preparação, então os lamas vão estar envolvidos nessa preparação. Da nossa parte, vocês podem esperar o maior cuidado e respeito pelas pessoas que tiverem esse interesse, de todos os lamas que estão aqui. Ah, e, sem dúvida nenhuma, a perspectiva de um retiro de 3 anos, um ciclo, né, abre a possibilidade, como foi em 2010, a gente começou a preparação em 2005, foram 5 anos de preparação. Não quer dizer que essa preparação vai levar 5 anos, mas nesses 5 anos, enquanto um grupo se preparava, muitas pessoas da Sangha se beneficiavam com as preparações, né? Então, estudos de textos, prática, pequenos retiros e daí por diante, tudo isso foi acontecendo ao longo dos 5 anos. Retiros de Nondro, retiros de Cherenzi, de Tara, estudo tibetano, práticas de Lojong. No final entraram algumas pessoas, mas a comunidade se beneficiou enormemente. Muita coisa aconteceu tendo esse piloto, né, como referência. Então, mesmo as pessoas que não se sentem nesse momento, porque a gente não sabe, no final a gente dizia, o Lama Trilê dizia: vai fazer o retiro quem tiver dentro do retiro dia 13 de março de 2010. Quem tiver lá dentro vai fazer o retiro. E muita água passou debaixo dessa ponte. Não foi só a partir de 2005, não, desde antes disso, para que algumas pessoas estivessem lá dentro. Mas é inegável que a quantidade de atividade que aconteceu aqui no KPG, em função dessa perspectiva, foi enorme. Então, as pessoas que hoje se sentem à vontade a fazer o retiro, mas as pessoas que não têm essa certeza, elas com certeza vão poder participar das atividades que vão acontecer no KPG de forma mais abrangente, digamos, com a perspectiva de um retiro, né? As atividades que vão acontecer aqui para sustentar esse projeto, né? Por exemplo, não só por isso, mas, por exemplo, o almoço que vai acontecer aqui no próximo domingo tem também essa perspectiva. Como eu fiz questão de falar aqui no início, não é só essa perspectiva. É preciso deixar claro que o KPG ele não funciona a partir de uma lógica de fazer retiro de 3 anos e formar lamas. Não é disso que se trata. Mas aí esse projeto se coloca de novo presente, mas a gente precisa sustentar o KPG, sustentar
oferecer o mínimo de conforto para as pessoas que vêm praticar, para o Lama Swanan, que é um lama residente e tal. Então, essas atividades todas têm do almoço de domingo, tem essa perspectiva ampla de sustentação de um centro de Dharma, que, como eu já falei para vocês, o primeiro centro de Dharma de budismo tibetano do Brasil, de 1980, que foi recebida a autorização, está ali, ó, pendurado na parede, a autorização que o Kalu Rinpoche deu, e a fundação em 1987. Foi o primeiro centro de Dharma do budismo Vajrayana no Brasil. Depois vieram grandes outros centros, depois veio a vinda do Shagdu Rinpoche, a fundação do Otsal Lin lá no sul, e daí por diante, e comunidades que são irmãs, na perspectiva da prática do Dharma, mas a sustentação desse centro, desde 1987, se deve à ação das pessoas. O Retiro de 3 anos é mais uma perspectiva, mas a gente tem que pensar na sustentabilidade do Dharma num sentido amplo, para que o KPG possa funcionar, o centro de retiros esteja aberto para pequenos retiros acontecerem até o Retiro de 3 anos acontecer, e o Dharma continuar florescendo no Brasil. Tá bom, gente? Tudo bem? Bem. Bom, então tá bom. Bom, e seguindo então no nosso estudo aqui do texto do Django Contru, semana passada a gente viu algumas instâncias aqui, a instância 39, a instância 41, e a gente aproveitou um pouco para fazer aquilo que a gente chama um caminho mais gradual na perspectiva do aprofundamento na prática dos ensinamentos do Senhor Buda, né? Então a gente aproveitou aqui para fazer um pouco da prática de shamatha, o shiné, trouxemos basicamente algumas referências mais da prática de Platon ou Vipassana ou meditação analítica, numa perspectiva de, digamos, criar as condições na mente do praticante para reconhecer algo que já é desde sempre, a natureza de Buda, né? Tathagata Garbha, por meio do reconhecimento da natureza da mente. A gente fez isso, então, como uma forma de resgatar a perspectiva que tem sido enfatizada algumas vezes aqui no histórico recente do estudo desse texto, de que esse é o momento dos ensinamentos do Jamgon Kongtrul que tratam de uma parte extremamente profunda e sutil dos ensinamentos, né? E que é às vezes ensinada de uma maneira muito simples e que pode trazer às vezes uma percepção errônea de que, bom, reconhecer a natureza da mente e alcançar, né, tocar a essência dos ensinamentos é algo que é muito fácil e muito simples e daí por diante e por incrível que pareça, de fato é. Só que não. SQN. Só que não. É preciso toda uma preparação para reconhecer isso que é muito simples e a gente fez então um pouco de maneira bem simples e sutil, né? Como uma vez o Taisito Rinpoche estava dando um ensinamento acho que era um ensinamento de Mahamudra, ele falou, olha, então a gente está vendo o ensinamento aqui de Mahamudra no encontro, no retiro, no seminário de 3 encontros, e a gente é capaz de alcançar desse ensinamento aquilo que o encontro de 3 dias é capaz de promover, né? Ou seja, são 3 dias só, né? Ali, semana passada, a gente fez 2 horas, um pouco do percurso de Chinês, Latom. Então, a gente tem que ter clareza de que o que é possível se fazer em 2 horas é o que é possível se fazer em 2 horas, né? Mas, de toda forma, o estudo aqui já tem algum tempo e acho que aos pouquinhos as pessoas vão conseguindo compreender a essência do que se trata. Então, dito isso, hoje eu queria ler um pouquinho mais para vocês
os ensinamentos do Trango Rinpoche, que dizem respeito de forma mais abrangente a essas instâncias que a gente está estudando, basicamente da instância 36 a 46, né? Eu já comecei a fazer um pouco dessa leitura com vocês e vou continuar aqui, quando ele coloca o capítulo Lidando com a Confusão, né? É um subtítulo aqui, Como Praticar. Então, o Trango Rinpoche vai dizer o seguinte em relação a essas instâncias. Eu vou lê-las rapidamente, depois a gente vai avançar um pouquinho mais nelas. Talvez a gente vá até a instância 44, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas ele vai dizer o seguinte, instância 38, né? O texto raiz primeiro do Django Control. A atenção plena sem distração e a calma mental contínua podem ser difíceis e você deve perseverar por pequenos passos. No entanto, é crucial manter o esforço sem desanimar. Aí ele vai adiante. Se a persistência é estabilizada, mas o apego a ela não é liberado, você não será capaz de superar os 3 reinos. E a fachada da realização será levada para longe pelo movimento dos pensamentos. Não se pode ver o reflexo da lua em águas perturbadas. Portanto, desenvolva as experiências de calma mental, Shiné, e então medite sobre a visão superior, Platon. Essa é a abordagem regular. A gente foi vendo isso ao longo da semana passada. Em geral, todas essas etapas, até se alcançar o Mahamudra, compõem o que se denomina o caminho da mente. Dzogchen, em geral, também se inclui nisso. A classe das instruções orais profundas, Tumon Main Mengakde, é dita ser o caminho da consciência, Rigpalan, e como tal, não fixa a regra de que é necessário começar pela calma mental, Shiné, aquilo que a gente falou, o caminho Dzogchen, que é um caminho de instrução direta, profunda, em tese, não pressupõe a necessidade de calma mental para que você possa fazer o reconhecimento da natureza da mente. Quando a natureza da própria consciência nua, sem exagero ou negação, é revelada, é suficiente apenas se tornar acostumado, familiarizar-se com isso. Ou seja, quando você recebe uma instrução direta e reconhece a natureza da mente, em geral, pelo caminho Dzogchen, a ideia é, aos pouquinhos, vocês simplesmente se acostumando e sustentar o reconhecimento da natureza da mente. Vejam que é um caminho diferente, muito mais direto. No entanto, vai dizer o texto raiz do Django Control, se a verdadeira natureza não for revelada sem engano, se não houver um verdadeiro reconhecimento da natureza da mente, uma realização aqui, mesmo as instruções orais profundas serão difíceis de serem assimiladas. Nesse caso, é melhor trilhar o caminho gradual. Então, como eu já falei para vocês, o viés mais Mahamudra desse texto de Django Control, dando orientação de que, sim, existe um caminho de instrução direta, de reconhecimento direto da natureza da mente, mas ele está dizendo, se a verdadeira natureza não for revelada sem enganos, mesmo as instruções orais profundas, essas instruções diretas, serão difíceis de serem assimiladas. Nesse caso, é melhor trilhar o caminho gradual, a prática de Shiné, a prática de Platon, que vai sustentando as condições para um reconhecimento da natureza da mente. E aí a instância 41 dizia aquilo que a gente já tinha mencionado em 2 encontros anteriores, não meditação, né? O Pedro perguntava sobre isso, não meditação, não distração, abandonando ações mentais, mantendo o que quer que surja, tudo isso vem entre aspas, né? Como sendo conceitos. Não meditação, o texto traz, né? Como um conceito. Não distração, um outro conceito. Abandonando ações mentais, um outro conceito. Mantendo o que quer que seja, um outro conceito. Mente ordinária, um outro conceito. Livre de intelecto, um outro conceito. Todos significam sem fabricações. Deixar a mente, portanto, no seu estado absolutamente natural, né? Digamos, essas são as yogas mais avançadas no caminho, no percurso Mahamudra, e que, na linhagem Dzogchen, como a gente falou, é uma orientação que se dá desde o início, né? E o Django Control está dizendo aqui, talvez,
o mais melhor, talvez fosse melhor mesmo trilhar o caminho gradual, dando esse viés mais Mahamudra para esse texto. Então a gente chegou até aqui na semana passada. O que o Trango Rinpoche então vai dizer de forma mais abrangente? Ele não faz um comentário instância por instância aqui, mas a gente vai ver qual a orientação que ele dá. Em seguida, o texto fala sobre como efetivamente praticar. Primeiramente, a essência da prática da etapa da conclusão consiste em relaxar naquele estado natural de lucidez ou consciência que caracteriza a mente. Então, ele está colocando aqui sobre a perspectiva das fases de criação e conclusão ou completude, ele está fazendo referência a essa prática de deixar a mente no seu estado natural relacionada à fase de conclusão ou de completude, né? Se você relaxar nisso, sem fabricações, ainda que as aparências externas continuem surgindo para você, elas surgirão como aparências livres de qualquer substância, como vazias. Essa é a prática essencial ou fundamental da etapa da conclusão, de acordo com o Vajrayana. Então, por exemplo, a gente já viu que por fase de criação, a gente, em geral, leva em consideração, quando a gente está fazendo a prática das divindades, a, a fase de criação da visualização da divindade, como uma maneira de eu entrar em contato com o aspecto puro da mente desperta, por exemplo, na forma de Chirenzi, como sendo a expressão manifesta da compaixão, né? Mas eu também posso levar em consideração o conceito de criação quando eu estiver circunambulando uma estupa, quando eu estiver quando eu estiver me prosternando diante do altar. Tudo isso são meios pelos quais eu vou entrar em contato com a natureza da mente. Então, por exemplo, estou fazendo a fase de criação, estou desenvolvendo a visualização de Chirenzi, eu me visualizo como Chirenzi, eu faço a acumulação da recitação do mantra de Chirenzi, e aí depois eu dissolvo a visualização e entro na fase de completude ou de conclusão. Nesse momento, o texto vai dizer, é a fase em que eu vou deixar minha mente sem fabricações, no seu estado natural. Em geral, a gente viu semana passada, a gente pode levar esse, se eu não estou muito familiarizado com a prática, por exemplo, na fase de conclusão, numa etapa em que eu vou fazer uma prática de calma mental sem suporte. Ou seja, é uma prática em que o meu suporte é um não suporte. Então eu vou deixar que a consciência visual, a consciência auditiva, gustativa e tal, ela surge, ela se dissolva, ela vem e ela volte no mesmo lugar, como ondas no oceano, que eles se manifestam, eles se dissolvem, e eu permaneço no estado natural da mente. E aos poucos, aquilo que é, em geral, uma prática de chinês sem suporte, na medida em que eu vou compreendendo, do ponto de vista experiencial, do que se trata essa prática, isso vai se tornando uma prática de reconhecimento da natureza da mente, né? E que, como a gente está vendo aqui numa perspectiva mais Mahamudra, isso acaba se tornando um pouco o resultado de uma prática do caminho gradual de Chinê e Flaton. Quando na prática de Flaton, eu simplesmente deixo a mente no estado natural, mas eu vou, de certa forma, voltar a minha prática para compreensão do que se trata essa mente. Então, a meditação analítica que a gente se refere, de certa forma, é uma prática em que a mente se volta para a mente, de certa forma, né? Assim, o teu olhar se volta para a própria mente para enxergar. Mas como isso começou em algum momento, esse estado de lucidez, ele tem um início, ele tem um fim, e daí por diante, ele tem uma cor, uma forma. Aquelas pequenas referências que a gente trouxe sobre a prática de Roton na semana passada, e que, praticado de uma forma gradual,
Voltou, Charles? Voltou sim, Lama. Então tá. Então, como eu estava dizendo, a, a prática analítica ou de Vipassana é uma prática em que a gente se volta para um aprofundamento da compreensão, não só discursiva, mas experiencial do que seja a mente, e como percurso gradual, então, da prática de Chinês, Platão, eu vou me familiarizando e tornando aquilo que eventualmente seria uma prática de chinês sem suporte, uma maneira de eu ir me aproximando do verdadeiro reconhecimento da natureza da mente. Vamos voltar aqui então para o texto. O Trango Rinpoche vai dizer, no contexto do Vajrayana, em termos gerais, há 4 classes de Tantra. No contexto, no contexto mais elevado, há 3 subdivisões, que são às vezes denominadas de Tantra pai do método, Tantra mãe de sabedoria e Tantra não dual do significado essencial. O texto diz que, a partir do Tantra pai e do Mahayoga em diante, ou seja, para os 3 tantras mais elevados, dentre os 6 tantras, há um reconhecimento característico segundo o qual tudo que aparece, até mesmo as aparências sansáricas, são a manifestação natural da mente e, portanto, participam da sua natureza essencial. Fundamentalmente, essa visão diferencia entre os tantras ditos superiores e os tantras ditos inferiores. O que ele está querendo dizer aqui é que nessa classe de tantras, como se reconhece que tudo é manifestação da própria natureza da mente, não há uma diferenciação. E você vai trabalhar com todas as formas de manifestação da mente como sendo meios pelos quais você reconhece a própria natureza da mente. Isso você vai ver nesses tantras particulares que ele se referiu aqui. Como efetivamente meditar dessa forma? Eu expliquei como funcionam as 8 consciências. A gente já viu aqui as 8 formas de consciência: consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental. A 7ª consciência, né? Que a gente às vezes se refere como sendo humanas, aquela que dá uma noção de um eu. E a 8ª consciência é a partir da qual as outras consciências se manifestam. Então a gente já viu isso, né? Ele diz: eu expliquei como funcionam as 8 consciências. O surgimento de pensamentos na mente é contínuo e inesgotável. Devido a esse funcionamento, o surgimento de pensamentos na mente é contínuo e inesgotável devido a esse funcionamento. Pensamentos sobre o passado, o presente e o futuro surgem de forma contínua na sua mente, como ondas na superfície de um corpo de água. Ainda que a mente não tenha substância alguma em si mesma, ela se manifesta com uma aparência inesgotável, principalmente com a emergência ou aparência inesgotável de pensamentos. A prática consiste em simplesmente em não seguir os pensamentos, mas em relaxar a mente no shamatha ou vipassana, em chinês ou Platão, na visualização da etapa da criação ou na própria etapa da conclusão, qualquer que seja a técnica que você esteja utilizando. Quanto a como relaxar a sua mente, isso deve ser feito de uma forma que seja apropriada para a sua situação no momento e tem relação com a questão do esforço, do equilíbrio entre o esforço e o relaxamento. Então ele está dizendo, veja, você vai fazer a sua prática, permanecer no estado natural da mente e vai ah, ah, reconhecer esse aspecto de manifestação das consciências visual, auditiva, gustativa, qualquer que seja ela, mas não vai se distrair, não vai se deixar levar por elas, permanecendo no estado natural. E o que o praticante deve fazer é fazer uma sintonia fina, uma regulagem, digamos, entre esforço e relaxamento. Porque a mente vai continuar tendo as suas manifestações. Como eu faço para regular a medida certa entre o relaxamento no estado natural e um certo esforço, um certo engajamento para não me deixar levar pelas distrações, não entrar na perspectiva discursiva da mente, daí por diante. Às vezes, pode ser que a fadiga seja um problema durante a meditação.
Geralmente, se a fadiga é um problema, você perceberá que durante a sessão de meditação, a prática começa bem, mas vai se tornando mais difícil no final. Isso é indicativo de que a sua mente está muito tensa e que você está ficando exausto. Veja, lembra quando a gente fez a prática na semana passada? Eu falei, olha, a gente está fazendo prática de plena atenção. Não é uma prática de plena tensão. Ou seja, não é para você ficar plenamente tenso no objeto de suporte que você está usando. Seja a respiração, seja como a gente estava usando um suporte visual na semana passada, seja na sua visualização de Tirenzi. Veja que ele usou aqui várias referências quando ele falou da prática da fase de criação, qualquer que seja o suporte. Então, se você está fazendo a prática, como a gente vai fazer depois do intervalo, a prática de visualização de Tara, de Tirenzi, de Sanghamela e daí por diante, não é para você ficar plenamente tenso, não é para você deixar a tua mente rígida enquanto você está fazendo a visualização. Se você está fazendo a prática de prosternação, alguns aqui, imagina o André, por exemplo, está fazendo as suas prosternações porque já recebeu as instruções da prática de Nodro. Ou vocês aí, que já receberam Vajrasattva, Mandala, não sei em que etapa vocês estão aí na prática de vocês. Não é para fazer essa prática de uma forma rígida, tensa. É preciso encontrar um equilíbrio entre o vigor da sustentação do seu suporte, qualquer que seja ele, seja a percepção do ar entrando e saindo do corpo, seja a sua visualização, seja eventualmente se você estiver fazendo chinês sem suporte. Por mais paradoxal que isso possa parecer, não é para você ficar tenso, dizendo, eu não posso me deixar levar pela consciência visual, pelos pensamentos. Como você relaxa e ao mesmo tempo sustenta? Como você usa aquilo que a gente falou, Pedro, entre não meditação e não distração? A ideia de não distração é não se deixar levar pelas experiências sensoriais que se manifestam como uma das 7, digamos, formas de consciência aqui. Entre relaxar, mas ao mesmo tempo não cair para um torpor e daí por diante. Então ele está dizendo o seguinte: quando você começa a ficar muito cansado com a prática, é sinal que há tensão. Tem alguma tensão aí. Eu sugeri para vocês na semana passada a ideia é fazer práticas mais curtas, não queira fazer práticas muito longas e daí por diante, porque começa a ficar difícil sustentar a prática e essa sintonia fina entre relaxamento e, e atenção, assim, né? E não distração. Então ele estava dizendo, às vezes pode ser que a fadiga seja um problema durante a meditação. Geralmente, se a fadiga é um problema, você perceberá que durante a sessão de meditação, a prática começa bem, mas vai se tornando mais difícil no final. Isso é indicativo de que a sua mente está muito tensa e que você está ficando exausto. A solução nesse caso é relaxar. Em outros momentos, você perceberá que a sessão de meditação tem um início difícil, mas vai melhorando no final. Nesse caso, isso indica falta de esforço. Não é para, agora ficou gostoso, né? Não, assim, ó. Pensa, né? Assim, ó, você tá com uma lupa tentando achar lá a lua, você precisa calibrar bem, né, esse ponto. Se ficar muito solto, vai ficar meio turva a imagem, entendeu? Você tem que reforçar um pouco a sua atenção para a nitidez ficar mais clara, né? A solução é fazer um pouco mais de esforço, se empenhar mais. Em outros momentos, você perceberá certo equilíbrio durante a duração. Nenhum ajuste precisa ser feito nesse caso. Então, dizer assim, o título aqui é como praticar, né? Ele está dando as instruções. A chave para poder acessar essas situações de forma apropriada consiste na aplicação da atenção plena, que previne que nos esqueçamos do que estamos fazendo. Quando faltar atenção plena, você se tornará distraído e se esquecerá do objeto da meditação. Quando você mantém a atenção plena, esse esquecimento não ocorre. De forma geral, a atenção plena
é simplesmente um atributo da memória. Eu acho tão bacana trazer uma ao que você se refere quando você está falando de atenção plena, né? É tão bom ver o Trango Rinpoche trazer uma aproximação mais clara do que ele está se referindo, né? De forma geral, a atenção plena é simplesmente um atributo da memória. É algo normal de surgir na mente. Nesse caso, no entanto, ela é mantida de uma forma muito consciente e específica. Ao manter o atributo da memória como atenção plena, a meditação permanece livre de erro ou desvio. Veja, aqui tem um componente de lucidez aqui, entendeu? Eu estou lúcido na cena. Eu não estou brincando de estátua enquanto eu estou meditando. Há uma lucidez. Se eu estou fazendo meditação com suporte na consciência visual da caixa de fósforo, eu estou lúcido, eu sei o que eu estou fazendo. O campo de capacidade de conhecer o que se manifesta na mente, ele se torna um pouco mais focado nesse momento. Ele está na caixa de fósforo. Eu estou vendo que o Pedro acabou de se mexer, um pouco se espreguiçar. O meu campo visual reconhece o Pedro, mas a minha atenção está na caixa de fósforo. O vento está soprando na mangueira, a roda de oração está girando. Eu percebo tudo isso. Mas eu sou capaz de ter clareza de que, lembra que eu falei na sessão passada, não dá para misturar suporte. Se você escolher o suporte na consciência tátil do ar entrando e saindo pelo seu corpo, e você estava ou começando pela visual, né? Você estava na consciência visual, mas aí ficou meio assim, você falou, deixa eu voltar para a respiração para me acalmar e tal. Eu falei, não faça isso. Se a meditação é consciência visual, os 5 minutos que você vai meditar é na consciência visual da caixa de fósforo. A consciência tátil do ar entrando e saindo no teu corpo é uma distração nesse momento. Você pode saber que você está respirando, mas não tire o foco do suporte que você escolheu. Então, se você está com atenção plena, você está lúcido, sabendo o que está fazendo. Todas as outras experiências sensoriais continuam se manifestando, mas a tua atenção está ali. O que vai acontecer é que aos poucos essas outras experiências sensoriais elas vão perder intensidade e vai ser muito fácil permanecer de forma relaxada com foco na caixa de fósforo. Isso vai te dando autonomia para que você vá acalmando a tua mente. E aí, num determinado momento, você pode, como o Pedro tinha sugerido na sessão passada, se a gente, por exemplo, eu não estou dizendo agora, mas se a gente, por exemplo, quer fazer uma prática um pouco mais avançada, como se dá na prática de Lojong, eu vou usar a respiração como suporte e vou ficar atento a alguns ciclos de respiração para acalmar minha mente. Então, estou usando o chinês como suporte para acalmar a mente. Daí eu vou largar o suporte e vou me voltar para a mente em si. Aqui eu estou fazendo já um percurso de chinês, um pouco de vipassana para deixar a mente no estado natural. E aos poucos ir me familiarizando com o reconhecimento da natureza da mente, né? Aqui eu estou acelerando a fita enormemente, porque como eu já falei para vocês, nós estamos numa fase do texto onde a prática é muito específica. Esse é o caminho gradual que leva... Esse é o caminho que a gente... Quando a gente está fazendo o retiro de 3 anos, a gente vai fazer... Primeiro a gente tem uma etapa de reflexão das preliminares comuns. A gente passa um tempo meditando sobre preciosa existência humana, impermanência, lei de causalidade, insatisfatoriedade. Depois a gente passa um tempo fazendo todos os 111.111 preliminares especiais de prosternação, Vajrasattva, Mandala, Guru Yoga. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai ter um tempo que a gente vai fazer prática de Lojong. Antes disso, a gente vai fazer um pouco a prática de chinês, depois uma prática de 1 mês fazendo só chinês, depois só que em retiro, né? Totalmente em reclusão. Depois 1 mês fazendo prática de Raton, depois a gente vai fazer prática de Mahamudra, prática de Lojong, e daí Veja, esse é o caminho
compactado dentro de um retiro de 3 anos. Quando a gente está fora do retiro de 3 anos, a gente pode fazer isso tudo? Claro que pode, mas o caminho é bem mais gradual. Então, isso que eu estou dizendo para vocês aqui, que eu faço um pouquinho de chinês, um pouco de latom, natureza de isso, na verdade, é a maneira compactada de todo um caminho gradual. Que é claro que quando você está mais familiarizado, você não vai levar 6 meses para fazer uma prática. Não, depois que você já entendeu, percorreu, está familiarizado com todo esse caminho, você vai fazer isso numa sessão de prática. Mas isso é a síntese de um caminho gradual. Você ia perguntar, Luísa? Sim. É, quando você falou há pouco sobre memória, aí tem essa questão de memória, mas eu sinto que ainda esse conteúdo da memória ainda está muito impuro. Agora, essa memória, agora, quando você explicou, é quando o caminho gradual já foi bem feito e aquilo parece que já sedimentou na memória. E aí essa memória, porque memória, assim, para mim, assim, no começo, é como fosse essa memória mais mundana, mais impura do passado. Tudo. Então, eu achei bom frisar isso e agora eu começo a entender isso. É isso? A Luísa, eu faria uma certa. Eu acho que não é bem isso. Eu estou entendendo. É claro que é, o que você está falando, ela tem uma certa razão, mas quando o texto está falando em memória aqui, é a memória no seguinte sentido, assim, quando eu estou fazendo a minha prática de chinês, mesmo que eu não tenha mesmo que eu seja um praticante iniciante daí por diante, mas quando eu estou fazendo a prática de chinês, como eu falei, com o meu foco ali na caixinha de fósforo, o que ele está falando de memória está bem associada de atenção plena e memória, está bem associada ao que se passa a uma sessão de meditação de 5 minutos. Quando eu estou fazendo uma prática de meditação de 5 minutos, eu começo aqui com foco na caixinha de fósforo. Se eu não tiver com essa noção de atenção plena, que ele fez uma associação à memória, passou 1 minuto, eu esqueci o que eu estou fazendo já. Eu estou aqui na caixinha de fósforo e daqui a pouco eu estou pensando, o que eu vou almoçar mesmo depois da prática? É esse o conceito de memória, de atenção plena e memória que ele está falando, entendeu? É essa lucidez que te permite estar consciente enquanto você está fazendo a tua prática e sustentando é, a orientação específica daquilo que você se dispôs a fazer naquele determinado momento. Entende? Então, o estado de atenção plena é que me faz estar concentrado, de forma relaxada, o ideal. Porque quando a gente fala em concentração, sempre associa uma ideia de tensão. Então, de novo, assim, foco na caixa de fósforo, de uma maneira relaxada, e durante os 5 minutos, com plena atenção ali. Passarinho cantou, a porta do banheiro abriu e tal, mas o foco está na caixa. E se em algum momento eu me desvio, me distraio, a noção de memória, assim, tipo, op, volta. Essa é a ideia de memória que ele se refere. Uma lucidez, porque é a noção de memória associada à ideia de atenção plena. Então, a minha atenção está aqui, com lucidez, consciente de tudo que se passa na mente, mas com um suporte bem claro. Fica mais fácil de explicar isso quando eu estou falando numa prática de chinês com suporte. Quando você vai falar de uma prática de atenção plena quando ela se torna um pouco mais refinada, se eu estou usando uma prática de chinês sem suporte, ou uma prática já de Platon e daí por diante, essa faculdade da mente ela tem que continuar ativa, mas eu não tenho um suporte mais tão tangível quanto quando eu estou fazendo um chinês sem suporte. O que significa dizer que esse modo de atenção plena e tal, ele tem que estar mais refinado, porque eu não vou ter um suporte tão tangível para me referir durante a minha prática e não me distrair, entende? Mas eu associaria essa noção, não perder de vista a noção de memória com a ideia de atenção plena que a gente se refere aqui durante a meditação. Ficou claro? Eu agora, por isso é importante na meditação
quando se reserva o tema, sair do pandemônio emocional que nós normalmente nós vivemos. Então, a memória, quando vai. Por isso eu chamei memória impura, né? Ela está muito presente. E aí, então, a concentração é como para limpar, abrir um espaço, e aí ficar aí e criar uma nova memória, a memória da meditação. É isso? Então, eu acho que bom que você está trazendo esse entendimento de memória para a gente deixar bem claro, Luiz. É, se a gente está se referindo a um hábito e tendência que eu criei ao longo de toda uma vida, as minhas memórias vão ser as experiências que eu tive ontem, no ano passado, na época que eu estava no colégio, na conversa que eu tive, no café da manhã e daí por diante. Você pode se referir à memória como sendo esses hábitos e tendências que vão deixando registros na tua mente, né? Que vão poder tá de formas, digamos, de uma forma mais difusa, um estado de latência. Eu vivi, por exemplo, uma conversa hoje no café da manhã. É uma experiência que eu vivi, meu filho me falou alguma coisa e tal, eu sigo para cá, isso fica, de certa forma, esquecido ali no meu Alaya Vijnana, na minha consciência base de tudo e tal, não sei o quê. Quando chegar à noite, eu vou resgatar a memória e falar: caramba, meu filho tinha me dito que queria na segunda-feira que eu comprasse o livro dele lá da escola. Eu tinha esquecido, mas eu acessei a minha memória porque tinha ficado um registro de uma conversa lá no café da manhã e que eu meio que tinha esquecido, mas isso deixa registros na minha própria mente. A nossa vida, portanto, a experiência que a gente tem do Sansara e daí por diante, ela está diretamente associada a essa ideia de memória ou de registros, de hábitos e tendências que a gente cultiva ao longo de toda uma vida. Quando eu vou sentar para meditar, obviamente que esses registros, os meus pensamentos, invariavelmente, são o reflexo de causas e condições anteriores, né? É difícil imaginar que um pensamento ele apareça absolutamente sem uma causa anterior. Mas, de fato, o que a gente experimenta, pensamentos que sejam até inconscientes e daí por diante, são frutos de uma experiência marcante ou não, traumática ou não, que me fazem experimentar a realidade da forma como eu experimento. Então, quando eu vou sentar para meditar, uma série de memórias, experiências, pensamentos vão surgir na minha mente. O que o texto está dizendo? Qual é a orientação na prática de Chinei e daí por diante? Quando eu sou capaz de deliberadamente escolher um suporte sensorial, que seja um suporte visual, que seja um próprio suporte mental, a visualização de Chirenzi e daí por diante, todas essas, digamos, memórias, da forma como você está se referindo aí, experiências, hábitos, tendências e daí por diante, eles vão continuar se manifestando na mente. Eu posso começar a meditar aqui e vir uma lembrança de como foi a festa junina da festa do colégio do meu irmão ontem, do meu filho ontem. Isso pode vir na minha mente, como sendo memórias e daí por diante. Mas no momento que eu estiver meditando, essas memórias, elas são distrações para mim. Todas essas experiências, registros que ficam na minha mente, elas só são distrações. E eu vou utilizar a orientação de deliberadamente voltar a minha atenção para a caixa de fósforo como um meio pelo qual eu vou diminuindo a intensidade desses registros, memórias e daí por diante. O que o texto está dizendo é que para eu fazer esse exercício de ir acalmando a minha mente, eu vou usar a atenção plena. Essa atenção plena, ele está relacionando a ideia de uma certa habilidade, uma certa faculdade da mente que ele se referiu à memória. O que eu estou esclarecendo aqui é que a memória a que a gente tem que levar em consideração aqui é um certo estado de lucidez e de certa forma, disciplina em relação ao exercício que eu me disponho a fazer enquanto eu estou fazendo aquela meditação.
Então, a memória que eu me refiro aqui é a clareza de que, se bater o gongo e eu vou me focar na meditação de chinê com suporte na caixa de fósforo, pode ser que durante os 5, 8 minutos eu me esqueça, entre aspas, né, de manter o foco na caixa de fósforo e comece a entrar num pensamento, numa emoção e daí por diante. Então, a noção de memória é o seguinte: eu tenho que ter essa atenção plena, essa lucidez de, durante esses 8, 10 minutos, sustentar o exercício da meditação e manter o foco na caixa de fósforo. Aí minha mente começa a vagar um pouco num pensamento, volto para a caixa de fósforo. Aí eu tenho uma dor nas costas, tudo bem, mas eu tô com essa faculdade da mente ativa, de plena atenção, de dizer, não, agora eu sustento o meu foco na caixa de fósforo. Essa faculdade da mente, ela está num estado de latência, essa capacidade de orientar a minha atenção sobre um suporte. E é ela que eu vou exercitar enquanto eu estiver fazendo, por exemplo, a prática de chinê. Ou é essa ou essa capacidade de lucidez que eu vou exercitar quando eu estiver fazendo a prática de vipassana, de reconhecimento da natureza da mente. Ficou claro, assim, de que memória a gente está falando aqui? Eu não preciso ter uma memória. Em outras palavras, eu não preciso estar absolutamente purificado ou com uma memória mais estabilizada para poder fazer a prática de chinê e daí por diante. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: qualquer coisa que se manifeste na mente não tem um aspecto puro ou impuro. É simplesmente o aspecto de manifestação da mente, o aspecto claridade da mente. A questão fundamental é o que eu faço com tudo aquilo que se manifesta na mente. Eu me deixo levar por essas experiências sensoriais sem um nível de lucidez e acabo vivendo a vida convencional do samsara, tendo emoções, desejo, apego, vontades e daí por diante, ou por meio de um treinamento gradual, eu vou utilizando essa faculdade de atenção plena para aos poucos ir disciplinando a minha mente e criando condições mais favoráveis para reconhecer do que se trata essa mente. Essa é a ideia. Ficou claro? Tudo bem, gente? Pergunta do Aloysio é extremamente importante, porque a gente, nesse jogo de palavras, pode tomar alguma coisa por aquilo que não é assim. Por favor. Suscita novas dúvidas. Então, vamos lá. Seria a vigilância, essa memória, e por uma razão. Ao mesmo tempo que me parece que o objetivo é se pacificar a mente e deixar que esses movimentos, esses pensamentos se vão e você fique sem fabricação, mas na hora que me vem a memória, o ensinamento do Lama, aí é uma memória. Percebe eu pensando, o Lama acabou de ensinar que é para eu fazer esse pensamento embora. E aí, o que você está dizendo é... Eu me distrair com o pensamento de que eu tenho que ficar atento... Isso, por isso que eu estou explicando justamente, assim, a palavra, essa palavra memória, assim, ela pode nos remeter a outras referências que a gente tem de memória. E você está dizendo, talvez para mim funcione melhor se eu colocar a ideia de vigilância. É isso que você está dizendo? Isso, tipo, isso. A plena atenção me remete mais claramente a essa ideia de vigilância e daí por diante. É, é por aí, é isso mesmo. Se para você faz mais sentido imaginar, não, eu tenho que estar lúcido e atento para que eu não me distraia pelas outras experiências sensoriais e tal, e usar a referência de memória me faz confundir daí por diante, se abstraia de todo o conteúdo semântico e daí por diante que essa ideia de memória tem para você e mantém esse estado de lucidez, clareza mental, consciente daquilo que você se dispôs a fazer na prática. Se para você a ideia de vigilância funciona melhor, não tem problema. A gente não vai discutir aqui qual que é a palavra melhor ou pior. O fundamental é vocês entenderem ao que a gente está se referindo. É porque a palavra memória é difícil, né? Mas lembrança talvez facilite, porque, por exemplo, o bom vigilante,
seria aquele que rapidamente lembra do que ele está fazendo. O vigilante perfeito seria aquele que não precisa nem lembrar, porque ele tá continuamente sabendo o que está fazendo, ele não cai na distração. Então, talvez o exercício na plena atenção no chinês é estar lembrando rapidamente o que a pessoa está fazendo, o que eu estou fazendo. Mas, então, Pedro, essa lembrança talvez seja até um pouco mais fácil de entender do que memória. Mas, difícil. Não, assim, mas com certeza vai ter alguém dizendo, uma lembrança me lembra meu pai, que não sei o quê. Então, assim, não tomemos com rigor. Tem hora que a gente está fazendo alguma coisa, a gente não sabe o que eu estou fazendo, eu me esqueci. Exato. Tem que lembrar o que eu estou fazendo. A coisa parece, aí pelo menos aí é mais trivial, eu acho. Mas assim, independentemente da palavra que a gente escolha, assim, ficou claro o que a gente está se referindo aqui? O texto vai até trazer mais alguma coisa que talvez possa ajudar, olha. A chave para poder acessar essa situação de forma apropriada consiste na aplicação da atenção plena, que previne que nos esqueçamos do que estamos fazendo. Quando faltar atenção plena, você se tornará distraído e se esquecerá do objeto da meditação. Estamos falando de tudo aquilo que a gente... Vigilância, vou esquecer o que estou fazendo, né? Mas ele usou aqui, eu estava tentando ver aqui no inglês o que a Sarah Harding usou, se foi memory, o que foi, depois eu tento achar aqui, mas para a gente não perder o ritmo aqui, né? Quando você mantém a atenção plena, esse esquecimento não ocorre. De forma geral, a atenção plena é simplesmente um atributo da memória, É algo normal de surgir na mente. Nesse caso, no entanto, ela é mantida de uma forma muito consciente e específica. Ao manter o atributo da memória como atenção plena, a meditação permanece livre de erro ou desvio. A forma de aplicação consiste em estabelecer uma lucidez gentil e atenta. Veja, são as palavras que a gente está sempre usando aqui. Uma lucidez que é gentil e atenta significa uma lucidez que é alerta na medida certa. Em outras palavras, o esforço intencional é apenas o suficiente para que você não se distraia. Veja que a gente está falando aqui de uma calibragem entre atenção, relaxamento e não distração. Então, essa calibragem aqui. Uma lucidez que é gentil e atenta significa uma lucidez que é alerta na medida certa. Em outras palavras, o esforço intencional é apenas o suficiente para que você não se distraia. Se você mantiver isso, com o tempo ocorrerá o reconhecimento da natureza lúcida da mente. Extremamente preciosa a orientação. Aí ele segue um pouco mais, sobre algo que a gente já falou algumas vezes. No entanto, durante essa prática, pode surgir um problema sutil chamado drags da mente, ou drags da lucidez. Trata-se da presença de pensamentos sutis passando rapidamente pela mente. Lembra que eu falei aquele sonzinho lounge? Né? Parece que ele está só ali e tal. Bom, trata-se da presença de pensamentos sutis passando rapidamente pela mente, ainda que a sua mente esteja basicamente relaxada e não haja presença de pensamentos plenamente conscientes. Então, tem aquilo que a gente chama de distração grosseira, que é aquele pensamento que vem, invade, fala, eu não preparei nada para o almoço, e eu começo a brigar, e não, larga esse pensamento e tal. Essa é uma distração mais grosseira, né? Eu tenho que voltar para o meu suporte. Mas tem aquela que, quando eu relaxo, fica um blá 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 lá de fundo na minha mente. Esses pensamentos sutis são também chamados de corrente subjacente, porque trata-se de uma corrente de pensamento que flui num nível básico de consciência e que passa praticamente desapercebida. De fato, a corrente subjacente é um problema maior para a meditação do que o torpor ou a agitação. E não se deve permitir que siga o seu curso. A solução para o problema da corrente subjacente consiste em tensionar um pouco a mente, para trazer à tona ou ressaltar a lucidez da sua mente, para fortalecer ou reforçar a clareza da sua lucidez. Ainda que a não distração seja importante,
É muito difícil manter um estado de meditação em que você não se distraia por longos períodos de tempo. A razão para essa dificuldade é a falta de treinamento. Não é que estejamos necessariamente praticando errado, mas é que precisamos ter praticado bastante meditação para desenvolver esse nível de liberdade com relação à distração. Então, se você notar que ainda se distrai, não desanime, somente continue. Veja como é importante o que ele está dizendo aqui, né? Se você está meditando e você continua, você não entra mais nas distrações grosseiras de torpor ou agitação, mas você sente que ainda há um nível de distração sutil por pensamentos subjacentes, essa corrente subjacente se manifestando, ele diz, reforça o teu nível de clareza, né, de lucidez. E o que ele vai dizer, só que isso é difícil você sustentar por muito tempo. E aí, essa noção de não distração, que está diretamente relacionada à noção de não esforço, ela só é possível de ser sustentada quando você tem muita experiência de prática. Então, o que ele vai dizer? Ele está dizendo o seguinte, se você continuar se distraindo, não desista, simplesmente continue praticando. Continue praticando muito chinês, muita calma mental, muito raton e daí por diante. É com muito tempo de prática que você é capaz de sustentar uma situação, de permanecer no estado natural da mente sem se deixar levar por essas correntes subjacentes de pensamentos. Então, até o Rinpoche, nos ensinamentos que ele deu sobre essas instâncias, em algum momento ele fala assim, a gente fala em deixar a mente no seu estado natural, mas ainda assim há um ligeiro esforço. Porque ninguém ainda alcançou o estado de Buda no estágio que a gente está. Então, vejam que esse pequeno esforço está justamente relacionado a essa noção de não meditação, mas não distração. A ideia de não distração pressupõe algum nível de vigilância, de lembrança, de memória, de intensificação da minha lucidez e daí por diante, sem que gere uma tensão, um estresse. Bom, olha o nível de sutileza que a gente está falando aqui, extremamente sutil. Tudo isso numa prática de meditação. Como fazer tudo isso? De novo, nós vamos dizer, isso aqui é o estágio avançado de um praticante. O caminho gradual pressupõe o quê? Muita prática de acumulação de mérito, muita prática de acumulação de sabedoria, prática de chinê, práticas preliminares especiais, prática de amor, bondade, compaixão e daí por diante. 10 ações virtuosas, evitar as 10 ações não virtuosas. Veja, uma atitude com corpo, palavra e mente que vá permitindo que eu consiga aos poucos ir deixando a mente no seu estado natural, sem se levar pelas distrações, permitindo que se revele um estado de lucidez onisciente. Então, nós estamos fazendo uma descrição aqui, mas que pressupõe um caminho gradativo, que não dá para ser apressado. Pode falar, Daniel. Me veio agora, assim, depois de tudo isso, agora, assim, a gente estiver errado, assim, a comparação que eu estou fazendo aí da plena atenção, da vigilância, da memória, do foco, se a mente, ela é uma espécie de músculo, se a gente comparar isso a uma academia, para quem vai para uma academia de musculação, a gente sabe que o início é difícil alcançar aquele estado, ter que acordar, e aquilo que você tem que fazer um esforço. E com o tempo, para os praticantes de uma academia, aquilo ali acaba se tornando espontâneo, natural e prazeroso até fazer aquilo. Então, essa comparação, né, da mente como sendo um músculo, né, que a gente tem que exercitar essa atenção. Seria interessante fazer essa comparação de uma academia, de um músculo, do praticante que vai para musculação e exercitar, e aquilo vai se tornando espontâneo, natural, foco. Claro que é, Daniel, claro que é assim. A gente, quando está fazendo a prática de Lojong significa treinamento da mente.
quando a gente está fazendo todas as yogas, seja Karma Yoga, que é a prática de limpar o templo, arrumar um altar e daí por diante, ou todas as yogas que a gente faz, a Anuttara Yoga e daí por diante. Yoga significa o quê? Um treinamento da mente. Então, o que você está fazendo? Se você usar como referência, né, a mente como um músculo, o que a gente precisa fazer? Aplicar os ensinamentos do Senhor Buda como uma espécie de treinamento da mente para a gente transcender essa noção convencional de mente ao qual a gente está associado. Que em algum momento a gente falou aqui de sem e semi, né? Assim, essa mente convencional, onde tudo se manifesta, né? E que, de certa forma, né, está diretamente associada à noção de eu e do que eu experimento e daí por diante. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa mente grosseira e tal para transcender essa noção de mente grosseira e permitir que a natureza da mente autêntica se revele, entendeu? Como eu faço uso de tudo isso que é convencional, que é dual e daí por diante, para transcender o dual e daí por diante. Eu preciso exercitar, eu preciso utilizar todos os recursos que o Senhor Buda ensinou para, por meio desse treinamento da mente, reconhecer a verdadeira natureza da mente. E tudo isso se tornar natural, como a gente está falando. É claro que é o que a gente está dizendo. Se eu tomar de uma maneira apressada os ensinamentos da linhagem do Dzogchen, daí por diante, eu não preciso fazer nada. Eu já vi uma pessoa que eu respeito muito fazendo referência, por exemplo, à história do próprio Milarepa. Eu ia te falar sobre isso. O próprio Milarepa, quando ele, né, comete os atos que ele cometeu e daí por diante, ele se arrepende e ele procura o professor dele. O professor disse: olha, eu também não tenho. Acho que a gente está lascado pelo que a gente fez e tal, na história do Milarepa. Não sei se você conhece, mas enfim, né, assim, uma série de situações levam a ele a querer se vingar de pessoas da família dele e tal. Ele tinha algum conhecimento de magia, ele promove uma tempestade, pessoas morrem, e daí por diante ele se sente completamente arrependido, volta para o mestre dele, mas ele fala: eu não sei como resolver. Mas existem os mestres budistas, eu não tenho, vai você e tenta purificar o nosso karma. E o Milarepa sai em busca desses professores. E ele encontra um grande professor que olha para o Milarepa e fala, percebe que ele é um ser de grande realização, dá instruções diretas para ele, e o Milarepa toma aquelas instruções como se ele não tivesse que fazer nada, que simplesmente ele permanecer num estado natural, que ele, no final do dia, alcançaria a realização última. Eram instruções diretas, instruções Dzogchen, que ele ainda não estava pronto para realizar o sentido último. E aí o mestre percebe isso e diz: olha, não, talvez seja importante você encontrar um outro professor que possa te orientar. E toda a trajetória da vida de Milarepa traduz o caminho gradual na sua relação com Marpa, em que ele encontra várias dificuldades, constrói prédio, destrói prédio, Marpa sendo extremamente duro e daí por diante, fazendo o quê? Amaciando essa mente do Milarepa, trabalhando essa mente do Milarepa. Não que ele não pudesse ter alcançado o estado de Buda naquele determinado momento, mas, e assim como todos nós, mas estamos nós preparados para simplesmente parar aqui e reconhecer diretamente a natureza da mente, ou a gente precisa ir trabalhando gradualmente com essa mente convencional para permitir que ela desabroche? Esse é o percurso do Milarepa. Ele passa por todas as dificuldades, recebe todas as instruções de Marpa, vai meditar nas cavernas e aí alcança numa mesma vida a plena iluminação. Mas foi um caminho gradual, não foi um caminho de instrução direta que ele recebeu. Ele precisou ir trabalhar a mente dele. E aspiramos a alcançar o estado de Buda numa só vida, mas se não for possível, que seja em 3, em 6, enfim, a gente precisa adotar a postura do Bodhisattva agora. Isso é o mais importante. O momento em que a mente vai se revelar e você vai alcançar o estado de Buda
é o percurso natural das coisas. Mas não imagine que é depois que você vai alcançar o estado de Buda, então não tem nada para fazer agora. Comece a adotar uma postura baseada em amor, bondade e compaixão agora. Porque essa é a postura de um Buda. E aos poucos, se você adota uma postura, um comportamento desde já orientada por amor, bondade, compaixão e sabedoria, de certa forma o que você vai fazendo é se aproximando da sua própria natureza. Aos poucos você vai cultivando esse tipo de hábito, o resultado é aquele ensinado pelo Senhor Buda. Você vai revelando aquilo que você já é. Não é que você se torna algo diferente. Nós já temos a natureza de Buda. A nossa essência é Buda. Mas eu não reconheço, eu não vivo isso. O que eu vou fazendo é descascando essa cebola para que eu me torne aquilo que já é. Tem um livro, O Cérebro de Buda, né? Neurociência aplicada à felicidade. O senhor conhece? Não. É interessantíssimo. São pesquisas científicas mostrando como a gente meditando no dia a dia, baseado nos ensinamentos do budismo tibetano, né? Como a gente alcança essa felicidade. Esse livro aqui, ó, O Cérebro de Buda, eu vou mandar depois. Eu acho que vale muito a pena. E essa metáfora do exercício da academia, da gente utilizar isso como, né, um músculo, é algo que usa, que é uma pesquisa mesmo, né? Ele mostrando como as nossas ondas sinápticas vão mudando a partir da meditação. E como pessoas com casos de síndrome de pânico, até de esquizofrenia, têm mostrado a ciência budista, né, como um avanço da meditação. Isso é ótimo, porque desmistifica as coisas e torna algo absolutamente tangível a partir das referências e dos elementos que a gente tem para compreender, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão intelectual e daí por diante, discursiva. Bom, e aí, então, vamos colocar em prática, vamos exercitar. Eu, como um bom frequentador de academia, como dá para ter. Além de ficar bonito, ainda fica inteligente, né, Pedro? Mas, assim, dentro dessa perspectiva de alcançar esse estado de tranquilidade, de paz e estabilidade mental, que é um risco que me parece, dentro da perspectiva ocidental de meditação, é alcançar esse estado natural, digamos, normal. Digamos que estamos todos dentro de uma perspectiva desse mundo moderno, cheio de distrações, anormal. Está completamente... Então, alcançar primeiro esse nível que a gente está falando aqui de foco, de estabilidade mental, seria o normal. Mas, alcançado isso, é que você vai para um nível talvez mais supranormal, assim, de... Bom, eu não posso sair de um nível anormal, que é o que estamos todos, e ir direto para o nível mais sutil, supranormal, que seria essa perspectiva mais de Joe. Mas para quem já está no nível, eu não vou conseguir, não. Eu preciso estabilizar primeiro essa mente, alcançar esse estado normal de estabilidade mental, tudo. Agora sim eu posso ir para um... Se eu puder te sugerir, Daniel, eu não usaria essas categorias de normal, supranormal. Eu diria o seguinte, vamos voltar a ter uma vida saudável. Aquilo que é saudável, assim. Vamos passar a respeitar as pessoas como a gente quer ser respeitado, cuidar das pessoas como a gente quer ser cuidado. Vamos estabelecer uma relação saudável com os recursos que estão disponíveis, de tecnologia e daí por diante. Vamos adotar uma postura saudável, generosa e daí por diante. Coisa que todas as tradições, todas as pessoas sensatas ponderam, entendeu? Voltar a ter uma vida saudável. Se você tem uma conexão com os ensinamentos do Senhor Buda, se essa tradição ela fala ao teu coração, se você se conecta nesse nível, desenvolvendo, portanto, respeito, apreço, com estudo, reflexão e prática, segue um caminho. As pessoas, cada um vai seguir os seus caminhos e daí por diante. O que o príncipe Siddhartha, quando saiu do palácio, era buscar um estado de consciência livre de sofrimento. E para aqueles que têm um profundo respeito e devoção a esse ser, né,
nós entendemos que ele de fato alcançou essa condição. E para eu colocar isso à prova, eu tenho que seguir o caminho que ele ensinou. Ele mesmo ensinou. Coloque em prática, veja se faz sentido. Se você achar que não é bom para você, abandona. Se fizer sentido, siga esse caminho gradual. A gente estuda aqui textos de caminho gradual, como o Gampupa, que é o Ornamento da Preciosa Liberação, que é um texto Lanrim, baseado nas palavras do Sr. Buda, um texto mais sutrayana, que vai dando um caminho gradual. A gente tem no budismo Vajrayana também um caminho gradual, que usa os meios hábeis, né? Seja por meio da prática de Shiné, de Relaton, para se alcançar, prática de Mahamudra, mas que é precedido das preliminares comuns, preliminares especiais. Tem caminhos que são mais diretos, tem caminhos que são mais graduais, a gente usa a prática das divindades para entrar em contato com a nossa própria natureza. 84 mil ensinamentos com várias formas diferentes. Tem o budismo terra pura, tem o budismo zen e daí por diante. Vários ensinamentos ensinados pelo Sr. Buda, vinculados a, né, assim, associados a diferentes perfis de pessoas que você pode colocar em prática, como você falou, né, como uma academia e tal, e experimentando o resultado disso e a partir da sua própria experiência e reforçando ainda mais a tua atitude de respeito, devoção e daí por diante. Não entraria, sabe, normal, supranormal, e não, assim, o ensinamento é... classificando, né? Bom, pelo menos eu estou hoje praticando, né? Enquanto, olhando para trás, não me interessava. Me interessava estar dentro de uma perspectiva mais sansárica do mundo, nas exigências que o mundo pede. Então, hoje está aqui, assim, começo a me ver, bom, eu tenho uma evoluçãozinha a ponto que hoje eu consegui olhar para trás e ver que aquilo eram distrações que só iriam estender meu tempo e eu não... Aí, por isso, a gente está sempre classificando anormal, mas seria um grau de não lucidez. Eu diria o seguinte, ó, se aquilo que você praticou até hoje, quando você olha para trás, fala, pô, eu sinto uma certa evolução, como você falou, que isso seja simplesmente o suficiente para você continuar o seu caminho. Só isso. Assim. Se você olhasse para trás e falar, nossa, me perdi, abandona, não está fazendo bem para você. Mas se você chegar hoje, olha e falar, pô, eu sinto que eu evoluí um pouco, que esse sentimento seja só aquele que é o necessário para você perseverar. Deixa eu continuar. Só isso. Eu vou seguir meu caminho. Mas para isso teve um treinamento. Né? Tem. Não caiu do céu. Motivação e isso levou tempo para sentar e compreender que faz sentido. Tá melhor, minha vida tá melhor. Então, honra o teu esforço. Honra, assim, valeu. Assim, não foi por acaso. Eu me dediquei a isso. Que seja um entusiasmo para você falar, deu resultado, eu vou continuar. E sem medos e expectativas, entendeu? Eu vou ler aqui algumas instâncias, então, que dizem respeito a essa parte que a gente leu aqui, só para a gente poder avançar, então, mais umas 2 ou 3 instâncias que traduzem um pouco... ou traduzem não, né? O que são a referência daquilo que a gente veio falando ao longo do dia de hoje. Django Control vai dizer na instância 42: tudo que se move ou permanece na mente é percebido sem que seja necessário fabricar mentalmente qualquer coisa. Então, quando você está no estado de reconhecimento da natureza da mente, né? Tudo que se move ou permanece na mente é percebido sem que seja necessário fabricar mentalmente qualquer coisa. Cuidar ou concentrar-se é certamente uma forma de agregar um pensamento delusivo a ela. Simplesmente permaneça na lucidez crua. Veja, aqui ele está dizendo cuidar, concentrar. É a prática de não meditação e não distração. É o estado mais avançado. Ele está dizendo cuidar ou concentrar-se é certamente uma forma de agregar um pensamento delusivo a ela. Simplesmente permanecer na lucidez crua. Esse é o estado de não meditação, não distração, mente ordinária e tal. Simplesmente permanecer na lucidez crua.
chamada Reconhecendo Qualquer Coisa que Surja. É o caminho dos Siddhas. Identifique-o, ou seja, reforce a lucidez da consciência. Quando a escuridão do torpor se instalar, limpe o ar viciado e se desperte ao cantar, gritar, se balançar e assim por diante. Isso é uma prática de um yogi que vai ter um comportamento não convencional justamente para eliminar as distrações, né? Torpor, sabe aquela sensação de leseira? Se você está meditando e dá uma certa sonolência, a mente fica com pouca lucidez. Faz sentido essas? Torpor é isso, assim, é quando eu estou meditando, mas assim, eu não estou, como diria a nossa amiga Lama Droma, lá da Paraíba, ela diria, não estou nem barro nem tijolo. Não está nem uma coisa nem outra, assim, sabe? Essa é a sensação de torpor. Uma certa falta de clareza mental. Às vezes um sono, um cansaço, isso não é meditar. Medita ficar meio assim, ó, sabe? Uma coisa meio... Não, assim, ó. Eu tô praticando a lucidez da mente. Então a mente está desperta. Não tensa, mas ela está lúcida. Se eu ficar meio sonolento, assim, tal, isso é a ideia de torpor que a gente se refere. A instância 43 vai dizer: nas maneiras de aplicar a prática ao próprio ser, como no caminho do meio, né? Pacificação e rompimento, Mahamudra e Dzogchen comum, quaisquer pensamentos que surgem, sem fazer nada a seu respeito, você os observa diretamente e ele se torna o caminho da liberação. Em todas essas práticas aqui, veja, caminho do meio, pacificação e rompimento, Cho, Mahamudra, Dzogchen comum, quaisquer pensamentos que surjam sem fazer nada a seu respeito, você os observa diretamente e ele se torna o caminho da liberação. O Rinpoche, quando comenta essas instâncias, ele dá essa orientação. O Kalu Rinpoche, ele vai dizendo, na prática mais avançada, quando uma projeção mental, ela está prestes a surgir, não quando já virou uma distração grosseira, você está brigando com ela, quando ela está prestes a surgir, você olha para ela. E da onde surge essa onda, ela se dissolve para o mesmo lugar, ela se dissolve naturalmente. Né? No caminho Ninti, das instruções esotéricas do Dzogchen, você olha internamente para aquele que percebe os pensamentos que surgem e encontra a essência da realidade. Perceba, olha a diferença. No caminho Mahamudra, Dzogchen comum e daí por diante, você olha para a projeção mental e ela se dissolve. No caminho Dzogchen, das instruções esotéricas, você olha para aquilo que percebe os pensamentos e encontra a essência da realidade. Pequeno deslocamento, mas é diferente. As aparências ilusórias e os pensamentos desaparecem na sua própria base, sem que se preste atenção a eles. Porque você já olha para a natureza da mente. Eu ouvi inúmeros mestres eruditos e realizados dizerem que as primeiras práticas referidas acima são exercidas por meio do foco em algo fora, guardando assim algum grau de dualidade. Estão entendendo? Tá claro? Você está usando as projeções mentais para olhar para elas e permitir que elas se dissolvam. Ele está dizendo, eu ouvi alguns mestres dizerem que que essas práticas são exercidas por meio do foco em algo fora, como se essa projeção mental fosse algo fora, guardando assim algum grau de dualidade, enquanto a segunda é exercida por meio do foco em algo interior, indiferenciado. Quando surge a projeção, eu olho para aquilo que percebe a projeção. E é o verdadeiro não dualismo. Mesmo que assim seja, os métodos de liberar os pensamentos devem incluir experiências definitivas nos 3 estágios apresentados a seguir por Vimalamitra. Sendo assim, de acordo com Vimalamitra, liberação sem um pensamento inicial e subsequente é como uma criança maravilhada ao olhar o interior de um templo. Não há construção mental, de bom ou mal, a partir da percepção inicial. Liberar qualquer pensamento que surja na sua própria base é como desemaranhar de uma serpente
ah, no espaço. Tão logo ele aparece, ela desaparece sem precisar de um remédio. Liberar os pensamentos sem tê-los como úteis ou nocivos é como um ladrão que assalta uma casa vazia. Seja lá o que aconteça, não há perda ou ganho. São os 3 exemplos clássicos de liberação que ele se refere aqui ao Vimalamita. Primeiro, quando uma criança entra num templo e ela não tem todos os conceitos, aquele ali é o Buda Amitaios, aquele é sangue, simplesmente olha e percebe tudo que está aqui sem nenhum tipo de julgamento e tal, não sei o que. É esse estado natural da mente. Assim. Isso é uma das formas, né? Então ele está dizendo que é a liberação sem um pensamento inicial e subsequente. A segunda, a liberação, liberar qualquer pensamento que surja na sua própria base é como desemaranhar de uma serpente no espaço. Tão logo ele aparece, ele desaparece sem precisar de um remédio. A serpente, esse nó ele se desfaz naturalmente, não há nada que precisa ser feito. É como uma nuvem que se manifesta no céu e se dissolve naturalmente. Não há um esforço necessário para se fazer o desemaranhar dessa serpente. Ela mesmo. A cobra não vai dar um nó nela mesma. Ela pode estar toda emaranhada, mas ela mesma se desfaz do seu nó e daí por diante. E a terceira alegoria que se faz é como quando entra um ladrão dentro de uma casa vazia, né? O ladrão entrou, vai levar o quê? Não tem nada para levar. Ele entra, vai embora. Então, esses são os 3 exemplos de liberação, né? De liberar os pensamentos, são exemplos clássicos, né? Então, de certa forma, assim, acho que não vale a pena entrar nessa discussão de o primeiro ainda é marcado por algum nível de dualismo, quando eu olho para o pensamento e dissolvo, o segundo eu olho para dentro, isso é o verdadeiro não dualismo. São todos métodos, seja o método Dzogchen, Mahamudra, Caminho do Meio, os métodos do Dzogchen comum, são absolutamente válidos, pressupõem um caminho gradual, onde há um certo esforço, um exercício de lucidez, até o momento em que isso não é mais necessário, e alguns caminhos diretos que apresentam uma possibilidade de prática onde o estado natural da mente simplesmente permite a liberação dos pensamentos em si. Depende da acumulação de mérito, de sabedoria de cada praticante para saber qual é o método que vai ser mais aplicável a esse ou aquele praticante. No fundo, são todos os caminhos ensinados pelo Sr. Buda, e o texto vai trazendo aqui algumas diferenciações, mas, em essência, são todos caminhos autênticos. A última instância que eu queria ler para vocês é a 44. Em resumo, o sentido essencial é esse. Compreenda os pontos essenciais da meditação. Externamente, não caia sob o poder da mediocridade. E internamente, exerça esforço na medida certa. Esses devem ser tidos como sinais de estabilidade da prática. Não meditação é a exaustão do esforço. Embora não há nada sobre o que se possa meditar, há algo com que se habituar. Olha que coisa bonita. Pelo bem da habituação, enquanto você come, descansa, vai ou fica, em todas as atividades, é crucial não ceder à distração. O grande praticante, enquanto ele está sentado, andando, comendo, dormindo, nas 4 atividades fundamentais, ele não perde o reconhecimento da natureza da mente. Isso é um praticante que está bem avançado. A gente tem que manter a nossa vigilância quando a gente fala na nossa prática, no nível que a gente está, na acumulação de mérito, de sabedoria. Lembro o Lama Trileme dizendo sempre, praticante nunca tira férias. O verdadeiro praticante, ele não está praticando aqui no tempo, bom, acabou o ensinamento do domingo, agora eu vou lá para almoçar, vou fazer as minhas atividades tal, e depois, quando eu estou sentado meditando, aí eu estou praticando. Não. A prática autêntica é uma prática em que você vai, de certa forma, impregnando o ensinamento na tua realidade, no teu imaginário, na tua forma de estar no mundo. Essa é a verdadeira maneira de praticar, tá bom? Vamos fazer então o nosso intervalo?
Fazer a dedicatória, então. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma outra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.